Sindicato dos Servidores Municipais realiza logo mais a partir das 8h30 uma Assembleia Geral no Teatro de Arena. A Prefeitura de Teresina é acusada de ter quebrado o acordo que viabilizou o fim da primeira greve do funcionalismo municipal em abril. Os servidores ameaçam partir para um novo movimento paredista, isto é, para uma nova greve. O tempo é bom em Teresina nesta sexta-feira, 28 de julho. Você acompanha agora imagens da cidade tomada agora há poucos. A temperatura é de 24 graus e está em elevação. A umidade relativa do ar é de 89%. O aeroporto local opera em condições visuais para pousos e decolagens de aeronaves. As informações são do Serviço de Proteção ao Voo do Ministério da Aeronáutica. No Bom Dia Piauí de hoje, nós vamos entrevistar a delegada da mulher, Marleide Matos. Nós vamos conversar com ela sobre os primeiros 15 dias de funcionamento da delegacia. Também será entrevistado em nossos estúdios o prefeito de Luiz Correia, Vicente Ribeiro. O litígio do município com a União pela posse das terras do litoral piauiense será um dos temas da nossa entrevista com ele. O nosso outro convidado para o programa de hoje é o líder do PFL na Assembleia Legislativa, deputado Fernando Monteiro. Nós vamos saber dele como a bancada da oposição vai se comportar na Assembleia depois da proposta de união pelo Piauí formulada pelo governador Alberto Silva. Vamos ver agora os destaques dos jornais que circulam hoje em Teresina, que já chegaram à redação do Bom Dia Piauí. Diário do Povo. Veja com quem estão as máquinas da SIDAP. Secretário recomenda repouso ao servidor. Caso Helder faz 2 anos de impunidade. Deputado diz que há coisa podre no governo. Correio do Piauí. Muitos carros à disposição dos donos. Imperatriz é o local dos carros que são roubados em Teresina. Jornal Dia. CUT vai boicotar o aumento das passagens. Tribunal assegura mandatos dos vereadores. A notícia que está no Jornal Dia é a seguinte. O presidente regional da Central Única dos Trabalhadores, Evaldo Ciríaco, comunicou ontem que a entidade recomenda que os assalariados boicotem o reajuste de 50% dos preços das tarifas de ônibus urbanos, que entrará em vigor a partir de amanhã, autorizado pelo prefeito de Teresina, Heráclito Fortes. O secretário dos Transportes, Joaquim Almeida, esteve domingo passado no programa Palavra é Sua, prestando informações e esclarecimentos a respeito dessa questão das tarifas de ônibus aqui em Teresina. Essa posição realmente que é assumida diante desse aumento que foi autorizado pela Prefeitura. Como é que você vê isso? As colocações feitas aqui do programa Palavra Sua pelo secretário Joaquim Almeida Neto, elas refletem uma realidade dramaticamente verdadeira do Piauí e do Brasil. Os proprietários das empresas de ônibus estão diante de aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis. Esse, por exemplo, o óleo diesel foi de 70% depois da decretação do último aumento dos preços das passagens. Os veículos sofreram aumento da ordem de 100%, houve uma duplicação do salário dos motoristas, quase isso em relação aos trocadores, de sorte que os custos operacionais dessas empresas sofreram um impacto muito alto nos últimos 30 dias. Veio daí, consequentemente, a decisão da municipalidade no sentido de aumentar o preço da passagem. Entendemos que a posição da CUT deveria ser também no sentido de questionar a política salarial, principalmente do Estado, que não dá condição à maioria do funcionalismo público de pagar a passagem. O Estado, sabidamente, não oferece vale transporte aos seus funcionários. Por aí começa o problema, porque a grande clientela dessas empresas de ônibus é exatamente formada por funcionários públicos. Cumprido ressaltar que os policiais militares não pagam passagem de ônibus em Teresina. A fábrica de roupas do governo do estado vai exportar confecções para a Holanda. O secretário de Fazenda, Romildo Nogueira, vai acertar a venda das roupas. Vamos ver. A ideia do governador não é de modo algum que a fábrica venha a concorrer com o empresariado local. E por sugestão do secretário de Fazenda, dado o fato de que eu tenho bons relacionamentos na Holanda com empresários holandeses, eu sugeri ao governador, e ele aceitou, que nós convidássemos empresários do setor holandês para conhecer a fábrica de roupas e conhecer o produto que aqui nós fabricamos. A meu convite, o empresário veio ao Piauí há coisa de uns 6 meses. Nós fabricamos alguns macacões, eles estão interessados particularmente em macacões, levaram as amostras para a Holanda e se mostraram interessados
na compra, na importação por parte da Holanda de macacões fabricados aqui pela nossa fábrica de roupas. Ô, secretário, de que maneira o senhor pretende envolver os empresários piauienses nesse negócio que o senhor vai promover no exterior? Eu sugeri ao presidente da Associação Industrial que promovesse uma reunião com empresários do setor. E essa reunião foi feita há 2 dias atrás, onde eu mostrei àqueles empresários que eles podiam servir de elo de ligação entre a fábrica de roupas e o importador holandês, na medida em que eles podiam suprir as possíveis deficiências dessa fábrica, tanto no atendimento de quantidade, quanto na parte do controle de qualidade. Tribunal mantém os vereadores do cargo. Esse é o destaque do Jornal da Manhã, que circula hoje em Teresina. Piauí fará exportações para a Holanda. Freitas Neto retira sua candidatura. A direção da TV Rádio Clube de Teresina não tem qualquer acerto para transmitir outra programação que não seja a programação da Rede Globo de televisão. A TV Clube funciona com padrões profissionais, técnicos, éticos e morais da própria casa e da Rede Globo de televisão. Não há também qualquer entendimento para a cessão do canal que transmite o sinal da TV Rádio Clube para o interior, para a transmissão de qualquer outro tipo de programação que não seja a programação da própria TV Clube e da Rede Globo de televisão. E como anda a Delegacia da Mulher recém-inaugurada pelo governador Alberto Silva? É o que vamos saber agora. Está aqui em nossos estúdios a primeira delegada da Mulher, Marleide Matos. É com ela que nós vamos conversar a partir de agora. Bom, delegada, já dá para sentir realmente alguma coisa desse trabalho que vem sendo feito pela delegacia que a senhora está comandando? Já, nós estamos hoje com 15 dias de funcionamento. É evidente que a estrutura de uma delegacia em que a maioria das funcionárias são mulheres, ela não está ainda muito preparada para todos os casos. Mas nós já começamos a sentir que os homens estão aprendendo que bater em mulher é crime e que ele vai ser punido. Nós já estamos sentindo também que eles estão aprendendo a ter vergonha dos atos que praticaram. E estamos aprendendo também e ensinando para eles que a justiça é para todos os seres humanos, independente de sexo, raça ou cor. Doutora Marleide, a questão da estrutura, toda a delegacia, para funcionar, ela exige condições mínimas, veículo, telefone, enfim, todo aquele aparato. A senhora conta com isso da Delegacia da Mulher? Olha, na Delegacia da Mulher nós recebemos estamos recebendo um apoio muito grande do seu secretário de Segurança. Porque quando eu fui convidada, eu inclusive disse para o secretário que o problema da mulher para mim estava acima de qualquer problema político. E já lutei durante 10 dias. Depois aceitei porque lutei muito pela criação e acho que posso dar uma contribuição em favor dela. Mas a estrutura, como você perguntou, nós temos o quê? Uma viatura, nós temos um rádio funcionando já na viatura, temos um rádio interno, temos telefone, temos 29 agentes policiais e comissários. Quando eu disse que a estrutura não estava bem formada, era no sentido do elemento humano, porque as mulheres que estão trabalhando na delegacia, é evidente que não têm a experiência de outros policiais que já atuam há mais tempo. Mas a estrutura mínima nós já temos. Entre as primeiras queixas que a senhora recebeu lá, segundo as informações divulgadas até pela imprensa, foi exatamente de policiais civis que bateram em professoras. Como foi que a senhora contornou esse problema? Olha, eu recebi na delegacia uma queixa de 2 estudantes, que teriam sido espancados por um soldado da Polícia Militar durante uma passeata, em que elas não estavam participando, segundo informações delas, como grevistas, mas simplesmente como cidadãs, que podem trabalhar no prol de qualquer solicitação pública. E eu entendi normalmente, o policial não está imune de punição, nós encaminhamos para o ML fazer o exame, registramos a ocorrência e já enviamos ofício à Polícia Militar para ver se localizamos, porque ela só deu a informação que ela deu, era a característica física e apenas 3 números de uma placa de um determinado Chevette. Então estamos investigando. Mas com maior tranquilidade, porque se ele realmente agrediu, bateu na estudante, vai responder por isso. Onde é que a estrutura, a Delegacia da Mulher dispõe para proteger a mulher? Proteger contra essa discriminação que há contra esses
espancamentos, contra essa situação toda. A senhora acha que dispõe realmente da delegacia de estrutura para poder dar a cobertura que a mulher precisa? O que nós precisamos, no momento nós não podemos dizer que dispomos disso. O que nós dispomos é de uma equipe de assistente social e psicólogo, que eu acho um trabalho bonito, mas, na minha opinião, um trabalho apenas teórico. Eu acho que não chega na prática mesmo. O que nós estamos pretendendo é conseguir, se der tempo, né, se conseguir criar um abrigo. Quer dizer, aquele abrigo seria, por exemplo, no caso de ontem, quando a menor vai estuprar, ela queria ter uma fase afastada, até do convívio familiar, um determinado abrigo com o centro do Estado. Agora, isso pode ser até um sonho, uma utopia. Pode ser que a gente não consiga fazer isso. No momento que nós dispomos é dessa equipe de assistente social e psicólogo e de muita boa vontade de todas as funcionárias da delegacia, no sentido de apoiar, de encaminhar a LBA, a sessão, onde ela possa atender. Agora, se nós pudéssemos contar, né, com um apoio médico, nem que fosse de voluntários, que é muito difícil, que segundo eu estou informado, o Estado não tem condição de contratar médicos. Seria o caso de a gente ter essa ponte até um hospital para alguns atendimentos. Mas parece que, pelo menos, começa com um certo prestígio, né? Porque o governador não é muito de andar em inaugurações, sobretudo de delegacia de polícia, e foi a inauguração da delegacia da mulher. É uma demonstração de prestígio realmente que o governador pretende dar a essa área da segurança pública. Eu diria que não é prestígio da delegada, pode ser prestígio do secretário de segurança. Agora, o que eu achei é que ele foi um homem corajoso, um homem muito forte, porque não foi fácil instalar uma delegacia. Nós sabemos que os custos operacionais para se instalar uma delegacia é muito alto. Agora, eu agradeço a coragem do governador, independente de partidos políticos, pelo fato de ele ter realizado, concretizado o sonho de muitas mulheres que nós lutamos há mais de 10 anos pela criação. Então, eu não diria que o governador merece um elogio, ele merece um agradecimento e o respeito das mulheres, das associações de base, dos movimentos populares. Este aspecto não negaria para ninguém. Muito obrigado à doutora Marleide Matos, delegada da Mulher, pela sua presença com a gente aqui no Bom Dia Piauí e pelas informações prestadas. Vamos ver se a delegacia tem força para dar amparo que a mulher precisa. Há muita discussão aí, né, em torno de independência da mulher, essa coisa. Hoje a mulher não quer nem ser muito amparada. O conflito pela posse das terras litorâneas do Piauí é o tema da nossa próxima entrevista. Aguarde um instante só. A greve do magistério. O reinício das aulas está marcado para terça-feira, mas o movimento não tem data para acabar. Veja com a repórter Cláudia Brandão. A situação dos professores da rede pública do Estado ainda está indefinida. No último dia 13 de julho, eles entraram com mandato de segurança na Justiça pedindo a inconstitucionalidade do desconto dos dias parados, já que a nova Constituição assegura o direito de greve aos servidores públicos. A Vara da Fazenda apresentou um resultado favorável aos professores, mas a Secretaria de Educação não se conformou com essa decisão e o secretário João Henrique recorreu à Justiça questionando a competência do órgão julgador. No caso, a Vara da Fazenda. Se o tribunal reconhecer que a questão realmente não era de competência da Vara da Fazenda, o processo será julgado outra vez, dessa vez pelo próprio tribunal. Até lá, a greve continua, completando mais de 100 dias e comprometendo o reinício das aulas marcado para o próximo dia 1º de agosto. Cláudia Brandão para o Bom Dia Piauí. De acordo com o entendimento aí da assessoria jurídica do governo, a Vara da Fazenda não teria competência, apenas o juiz, teria que ser uma decisão do Tribunal Pleno. O município de Luiz Correia está numa batalha judicial com a Procuradoria-Geral da República para manter o domínio das terras do litoral piauiense. Para falar sobre esta questão, está com a gente aqui no Bom Dia Piauí o prefeito Vicente Ribeiro de Luiz Correia. É com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Como é que está essa briga, prefeito? Há um litígio na Justiça Federal sobre as terras de Luiz Correia. Esse litígio até agora não está resolvido. Essa ação deve estar a ser solucionada até o fim do ano, mas até agora a Prefeitura, o município de Luiz Correia, detém a posse e o domínio dessas terras, como sempre deteve, desde 1820, quando houve a colonização, o povoamento do nosso território. É, infelizmente, uma ação que está prejudicando o desenvolvimento do nosso município, porque, inegavelmente, Luiz Correia, principalmente neste ano de 89, é um marco fundamental
polo turístico do nosso estado do Piauí. O Carnaval demonstrou isso e a temporada de julho é o maior exemplo, porque há milhares de turistas ainda em Luiz Corrêa e é o principal polo turístico de nosso estado do Piauí. Com esse litígio, há toda uma preocupação daqueles proprietários, daquelas pessoas que tentam investir no nosso município, porque ninguém quer investir numa região onde pode perder depois o investimento. Mas gostaria de tranquilizar, aproveitar essa oportunidade, para tranquilizar todos aqueles que o município de Luiz Corrêa detém a posse e o domínio dessas terras. E a posição do procurador João Francisco Sobrinho, ele tem sido muito duro em cima dessa questão, questionando a legitimidade desses loteamentos que estão acontecendo em Luiz Corrêa. Inclusive já pediu até o indiciamento do ex-prefeito Antônio de Pada. O que o senhor avalia dessa posição do procurador? É uma posição até mesmo equivocada, uma posição que desconhece a própria parte histórica e a própria parte jurídica desse litígio. Porque como se pode imaginar indiciar ex-prefeitos por estarem administrando o domínio do seu município, administrando todas as terras, no caso de Luiz Corrêa. E essa posição da Procuradoria da República, ela reflete mais uma situação de tentar expoliar do nosso município a parte fundamental do seu desenvolvimento, que é essas terras litorâneas. Nós temos hoje um problema muito grande, que é as invasões que estão ocorrendo. Desde o ano passado, fim do ano passado, houve uma verdadeira invasão do nosso litoral por pessoas que não detêm nenhum título e simplesmente devido a essas informações desencontradas. Tanto prova que hoje nós encontramos na nossa região 3 situações: aqueles que detêm títulos registrados em cartório, aqueles que detêm títulos registrados no patrimônio da União e aqueles que não detêm título nenhum, que estão invadindo simplesmente com a função de especular. E essa invasão, na prática, está sendo incentivada pelos órgãos responsáveis por essa questão. Eu tenho procurado desde janeiro entrar em contato com o Procurador da República, com todos a Capitania dos Portos, todos os responsáveis, para tentarmos chegar a uma solução que venha atender tanto os interesses do município, como também os próprios interesses da União. Nós não somos contra a faixa litorânea da União, a chamada linha pré-mar, mas somos contra uma tal linha pré-mar que foi levantada dentro de um gabinete, sem um estudo criterioso, que pode-se dizer toma quase todo o território do município. Eu não sei se há possibilidade de se observar aqui o nosso município de Luiz Corrêa. Veja bem, o município é esse aqui. A faixa da linha pré-mar levantada pelo patrimônio da União, ela engloba toda essa região aqui. Ou seja, nós, se prevalecer essa decisão da União de assumir essa região como sua, nós vamos ter que administrar do interior rumo ao sertão, rumo ao Ceará, rumo a Cocal, perdendo a principal área do município, que vai ficar, na realidade, sendo especulada. Porque hoje há proprietários que detêm título. E se não for respeitado esses títulos, vai haver uma verdadeira especulação, uma verdadeira distribuição das terras a particulares, que nós não sabemos nem que critérios vai acontecer isso. Tá bom, prefeito, vamos ver então se chega a um entendimento aí entre o município e a União e realmente o município não seja prejudicado, a União também não, e aqueles que já são detentores de títulos de propriedade, seja do patrimônio da União ou da própria prefeitura, que possam ter assegurado o seu direito. Foram feitas também muitas doações e essas doações já foram registradas em cartório, porque é uma situação que deve partir para uma definição. Muito obrigado ao prefeito Vicente Ribeiro pela sua presença com a gente aqui do Bom Dia Piauí, prefeito de Luiz Corrêa. O recesso parlamentar de meio de ano acaba segunda-feira. E como a oposição vai encarar o governo depois da proposta de união pelo Piauí? É o que nós vamos saber em seguida numa entrevista com o deputado Fernando Monteiro. Um instante só. A união pelo Piauí foi o assunto que dominou durante o recesso parlamentar. O governador Roberto Silva continua insistindo e conversando com deputados do Partido da Frente Liberal na Assembleia Legislativa. Está com a gente aqui do Bom Dia Piauí o deputado Fernando Monteiro, líder do PFL na Assembleia. E é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Deputado, o senhor acredita que
o governador vai conseguir alguma coisa dentro da bancada do PFL ou a bancada da Frente Liberal volta depois do recesso com toda a garra para continuar fazendo oposição e combatendo o governo? Bom, em virtude do recesso, ainda não foi possível nós fazermos uma reunião da nossa bancada. O que esperamos fazer tão logo ocorra o início dos trabalhos legislativos. Mas posso adiantar que o nosso pensamento é de realizarmos aquela mesma oposição aguerrida que vínhamos desempenhando na Assembleia Legislativa. Entendo que a bancada do Partido da Frente Liberal não tem nenhuma razão para mudar o seu estilo de atuação, mesmo porque o que nós tivemos foram meras especulações que partiram por parte do governo do Estado e não do Partido da Frente Liberal. A orientação que nós temos das nossas principais lideranças, do senador Napoleão e do presidente regional do partido, Freitas Neto, é de desenvolvermos com a mesma seriedade um trabalho de oposição na Assembleia Legislativa. O senhor identifica, portanto, com essa colocação que está fazendo, ninguém dentro da bancada do PFL na Assembleia que esteja interessado em se compor com o governo do Estado? Não, de maneira nenhuma. É bem verdade que ainda não fizemos esta reunião que pretendemos fazer logo nos primeiros dias de agosto. Mas não identifico ninguém que procure discrepar da nossa bancada. Nós pretendemos atuar respeitando a posição de cada colega. Nós trabalhamos num colegiado em que nos reunimos e tomamos posições respeitando o pensamento da maioria. Por várias vezes, deputados tiveram as suas opiniões vencidas nesse colegiado, que é a nossa bancada, e prevalece o pensamento da maioria. Então, aquelas mensagens que vierem do governo do Estado, essas mensagens serão apreciadas pela bancada e o pensamento da maioria haverá de prevalecer. Deputado, o senhor acredita, portanto, que o governador não vai conseguir levar a bom termo esse seu projeto da União pelo Piauí, nessa investida que ele vem fazendo e conversando isoladamente com deputados do Partido da Frente Liberal, sabendo que ele já conversou durante 3 horas com o deputado Juarez da PT? Eu acredito que o governador Alberto Silva não vai conseguir, com o seu canto da sereia, atrair nenhum deputado estadual. Aliás, isso já ocorre desde o início dos trabalhos legislativos. E nunca nenhum de nós nos dobrou aos encantos do poder. É bem verdade que todos nós que fazemos o Partido da Frente Liberal sempre estivemos ao lado dos projetos do Piauí. Sempre aquilo que é do interesse do nosso Estado e que não pertence a governos, caso do Porto de Luiz Correia, a sobrevivência do Banco do Estado do Piauí, a ZPE tão falada, isso sempre mereceu o nosso apoio. Agora, aqueles projetos do governo do Estado, do governador Alberto Silva, que partiram das suas definições, esses projetos pertencem exclusivamente ao governador Alberto Silva e cabe a ele viabilizá-lo. Caso da Puticabana, da Barca do Sal, do Arrancatoto, do Premetor, isso são projetos do governador Alberto Silva. A ele cabe a responsabilidade de viabilizar esses projetos esses que nós somos contrários porque não refletem a prioridade do momento do nosso Estado. Era essa a posição da nossa bancada. Tenho certeza de que nós vamos nos reunir, chegar a um bom termo e que o governo do Estado não vai conseguir atrair ninguém da nossa bancada. A nossa oposição vai ser firme. Nós haveremos de criticar quando necessário o governo. Sobretudo agora, nesse momento de arroxo salarial, quando o governo ainda não mandou a mensagem. Se mandá-la, será em agosto, para ter um aumento em setembro. E só vai ser pago em outubro. Então nós vamos fazer uma posição firme e séria, cobrando aquilo que é exigido do governo do Estado. Obrigado ao deputado Fernando Monteiro, líder do PFL da Assembleia Legislativa, pela sua presença com a gente no Bom Dia Piauí. A Xuxa hoje começa mais cedo, 2 minutos para as 8. Muito obrigado a todos.